Olá, meu nome é Yuri, eu tenho 25 anos e um patrimônio acumulado de várias coleções da revista Recreio. Desculpa jogar isso na sua cara, mas é que o tempo aqui embaixo não... Shake, batata frita, 2 cervejas e um refrigerante. E o que teria pra sobremesa? Os principais gêneros do cinema, aqueles que são mais populares, como o terror, o drama e a comédia, eles são marcados por algumas convenções e até por clichês. Isso é, tem eventos, tem uma estrutura que o público já espera que aconteça no desenrolar do filme. Agora, só porque um filme segue uma dessas fórmulas, não quer dizer que ele seja essencialmente ruim. É claro que quando um filme segue aquela mesma fórmula sem usar ela de uma forma criativa, esses vícios podem fazer o filme parecer aí um pouco desinteressante. Por exemplo, no filme de terror, se espera que naquela cena em que o personagem está olhando no espelho, alguma coisa aterrorizante vai aparecer atrás dele. Assim como num filme musical. Você espera que em algum momento uma pessoa vai começar a cantar e a dançar no meio de uma cena cotidiana, porque é isso que acontece nesse... Desculpa, eu tô gravando. A gente pode fazer depois? Tá certo, tudo bem. Bom, desculpa, viu? Amada. Da mesma forma, comédias românticas também têm os seus clichês. Essas convenções não se limitam apenas ao roteiro do filme. Elas também estão nos figurinos, que são muito coloridos quase sempre, a maquiagem que é carregada, os cenários que são sempre impecáveis, tá até na fotografia, que normalmente é lavada, né? Ela é toda muito bem iluminada e sem muito contraste. Além da montagem, que normalmente usa muito planos de estabelecimento, que são aqueles planos de algum local, de algum cenário para onde a cena vai começar em seguida, e que normalmente é acompanhada de uma musiquinha pop. Mas será que um filme de comédia romântica consegue ser uma comédia romântica sem fazer as coisas que uma comédia romântica faz? Já não virou clichê falar de clichê? Já não virou clichê falar de clichê? Que jeito mais clichê de começar um vídeo? Não é mais clichê do que uma montagem sua assistindo o próprio vídeo. Here's Johnny! All those moments will be lost in time. Tô puta, né? Dominarei esta terra! Olá, pessoas que voltaram pra me assistir. Bem-vindo, você que chegou hoje. Meu nome é Yuri Corrêa e esse é o Célico, o canal que não era pra existir. Mas já que existe, hoje nós vamos falar de Mega Romântico, uma nova produção da Netflix. Pra falar a verdade, não estreou nada que eu tenha considerado muito interessante nos cinemas essa semana, pelo menos não aqui em Porto Alegre, onde eu moro. Então por isso eu fui recorrer aí aos serviços de streaming pra tentar achar alguma coisa que eu tivesse achado bacana de comentar. Na trama, a gente tem a Natalie, que é uma arquiteta que não tem muito amor próprio. E ela acaba se envolvendo aí numa briga no metrô, bate com a cabeça e acorda numa realidade onde todo mundo se comporta estranho pra caralho. Isso quer dizer, todo mundo se comporta como se estivesse numa comédia romântica. Assim, essa não é a ideia mais original que tem, até não é nem a primeira vez que o diretor desse filme, o Todd Strauss-Coulson, faz essa brincadeira de pegar um personagem e jogar ele dentro de um estilo muito marcado do cinema. Ele já tinha feito isso antes com Terror nos Bastidores, que é um filme de 2015, em que ele pega a protagonista dele e joga dentro do universo dos filmes de terror slasher, que é aqueles filmes com um assassino mascarado, normalmente perseguindo um monte de adolescente num acampamento. E ainda assim, nós estamos falando de 2 filmes que fazem isso de uma forma muito escrachada. Existem outros títulos que fazem essa brincadeira de uma forma até mais sutil, até mais complexa, inteligente. Por exemplo, nós temos os filmes Pânico, né, dirigidos pelo Wes Craven. Acho que só o terceiro não é dirigido pelo Wes Craven, falecido Wes Craven. São todos eles uma brincadeira também com os filmes de terror slash do assassino mascarado. E eles fazem isso, por exemplo, de uma forma muito mais sutil e orgânica do que o Terror nos Bastidores. Ainda que eu goste bastante do Terror nos Bastidores, porque é justamente a parte escrachada dele que torna ele tão interessante e divertido. Ele brinca com as cores, com a fotografia, com a trilha, baseada em instrumentos eletrônicos e sintetizadores, bem típico dos anos 80, e é isso que tornava o Terror nos Bastidores tão legal. Da mesma forma, você vai ter ali filmes como O Segredo da Cabana, que também jogam personagens dentro de uma trama de ficção para justificar a brincadeira com clichês de um gênero, por exemplo, dos filmes de terror B, trash, né? Especialmente aqueles que eram realizados pelo Sam
Raimi, como o Evil Dead, A Morte do Demônio. Watchmen, por exemplo, tanto o filme quanto a graphic novel, os dois se propõem a desconstruir várias convenções das histórias em quadrinhos de super-heróis. E até mesmo o Rango, aquela animação protagonizada por um camaleão, que é um ator, coloca o protagonista dentro de um cenário de um western e aproveita para brincar ali com os arquétipos do xerife, da mocinha, do bandidão, duelo no meio da cidade, da cidadezinha, dos pequenos personagens que sempre marcaram o gênero do Velho Oeste. E não é nem a primeira vez que se tenta desconstruir o gênero da comédia romântica. Por exemplo, a gente tem o Embriagado de Amor, dirigido pelo Paul Thomas Anderson e estrelado por um suspeito Adam Sandler, que é um filme que traz aí de uma forma muito mais delicada e complexa todas aquelas construções normalmente bem pouco profundas que a gente costuma ver nessas comédias românticas mais feitas a toque de caixa, e ele pega ali e desconstrói num filme que é claramente um drama, mas que trabalha em cima das viradas de uma comédia romântica. Claro que o filme não precisa ser tão complexo, nem se propor a fazer uma grande desconstrução de arquétipos, nem sequer a fazer um estudo de personagem e narrativa para conseguir tecer aí uma crítica que é válida. E esse é o caso do Mega Romântico. O Mega Romântico não é um grande filme, ele é um filme divertido, ele é um filme carismático e que passa sua mensagem de uma maneira simples, clara e objetiva. Ele entra ali na onda do próprio estilo que ele tá satirizando, ainda que não se configure como uma sátira. Tem diferença entre fazer uma sátira e fazer uma subversão. E o legal é que o filme tem uma mensagem que, já que a gente tá falando de clichês, para usar de um clichê, tem o coração no lugar certo. Eu já falo dela mais adiante, mas o bacana dela ser entregue de uma forma simples é que ela se torna mais acessível. E eu acho que sim, o cinema tem o dever de conversar com uma linguagem que pode ser muito mais complexa, assim como uma linguagem que às vezes deve ser mais simples. A gente passou por uma eleição aqui no ano passado no Brasil, em que a gente tem uma parcela da população que precisava entregar a sua mensagem, que precisava fazer a outra parte da população entender que respeito era importante, que preservar a vida era importante, e essa mensagem foi muito difícil de ser passada para outro lado, justamente porque a gente precisava que ela fosse entregue de uma forma mais clara, mais objetiva, acima de tudo, mais humilde. Are you feeling what I'm feeling? No! Oh my god. I think I'm trapped in a... My life's become a mother... romantic comedy! Mas antes ainda de falar da mensagem do filme, eu queria falar sobre a Rebel Wilson, que é a protagonista e que é uma atriz que eu gosto. Apesar de claramente ela ter uma zona de segurança dentro de personagens em comédias, né, personagens cômicas, ela tem aí um potencial de navegar entre nuances da comicidade. Ela já fez a personagem super extrovertida, já fez a personagem desbocada, a personagem sem noção, e aqui ela fala de uma personagem que na verdade é muito centrada, ela é a âncora da gente dentro do filme. Normalmente acontece nesse tipo de filme que tem um viés mais satírico, embora eu repita, o Mega Romântico não é uma sátira, normalmente é preciso que a gente tenha um personagem que seja mais centrado. Normalmente quando a gente vai ver um filme em que o universo dele é um pouco mais estranho, é bom normalmente ter um personagem que seja mais parecido com uma pessoa real para ancorar o espectador lá dentro. Então é divertido até num primeiro momento acompanhar ela descobrindo que está num filme de comédia romântica, descobrindo que a melhor amiga dela virou a chefe e uma chefe megera, e que isso é uma convenção das comédias românticas para botar as mulheres contra as mulheres. Assim como se espera, por exemplo, que ela não fale palavrões no invés de comédia romântica, porque são filmes que têm que ser acessíveis a uma grande parcela do público, inclusive as crianças. E nesse processo da gente descobrir esse mundo da comédia romântica, a gente acaba descobrindo até certas convenções que a gente enxerga, por exemplo, em produtos como as nossas novelas, aqui as novelas brasileiras, que tem aquele costume
costume de fazer cenários grandiosos, luxuosos, como se todo personagem, inclusive aqueles que são os mais pobres e paupérrimos, vivessem em condições muito bem abastadas. E ali a Natalie, que é uma arquiteta muito mal paga e que mora num bairro ruim, num prédio muito pobre, num apartamento muito pequeno, ela ainda assim, quando chega nessa versão do apartamento dela, no mundo da comédia romântica, ela encontra uma sala gigante, colorida, com papel de parede, com decorações, um closet cheio de roupas coloridas, muito bem iluminado, com um sol entrando pela janela. Toda a fotografia e questão muda. E é legal o filme jogar isso contra o espectador para que ele perceba também. É bom o espectador às vezes perceber como a gente está acostumado a aceitar certas coisas só porque a gente vê elas sempre nos filmes. Então isso desperta um espírito crítico, por mais que seja feito de uma forma óbvia. Aliás, de novo, justamente por ser feito de uma forma óbvia, é que acaba sendo tão eficiente e tão acessível. Além da Rebel Wilson, tem ali também no elenco o Liam Hemsworth, que faz... o personagem dele é meio que a mesma coisa nas duas versões da história, tanto na versão do mundo real quanto da comédia romântica, mas ele interpreta ali o tipo canalha, galã, conquistador, e esse é o objetivo do papel dele, e ele também não faz muito mais que isso. O filme também não dá muito mais espaço pra nenhum dos outros atores, além da Rebel Wilson, trabalhar muito mais os seus personagens. O outro ator que tem mais tempo de tela é o Adam Devine, que já tinha trabalhado com o mesmo diretor no Terror nos Bastidores, volta aqui a trabalhar com ele, fazendo também de novo um personagem mais secundário, que funciona aí como uma espécie de gatilho, uma espécie de motivador pra protagonista, e que isso mesmo vai fazer parte aí da discussão da mensagem do filme e a desconstrução que ele quer fazer das comédias românticas. Então o personagem do Adam Devine tem uma importância, mas ele também, o ator também não faz uma grande diferença da versão dele do mundo real do mundo da comédia romântica. O que não acontece com os outros demais atores secundários, não vou citar todos aqui, mas existem diversas participações secundárias que aparecem uma pontinha ali no mundo real, outra no mundo da comédia romântica, e que são bem diferentes, são bem mais marcados dentro do universo da comédia romântica. Inclusive, uma coisa que fica bem estabelecida é o personagem gay, o amigo gay, né, que a protagonista de uma comédia romântica normalmente tem, e que ali ele fica muito bem demarcada a versão dele no mundo real, e a outra versão mais caricata dele é realmente bem mais caricata. Mas o engraçado é que ainda assim o filme não faz jus, ele aponta que as comédias românticas tendem a caricaturizar certos tipos, como por exemplo o gay, né, o homossexual, como o amigo gay que só entende moda, só aparece para dar conselho, não tem uma vida própria, não é solteirão convicto, se veste de uma maneira excêntrica e tal. O filme brinca com essas questões, mas ele ainda assim, ele parece na sua versão normal, não parece fazer jus a essa crítica, porque ele acaba escanteando de qualquer forma o personagem homossexual ali que é vizinho e amigo da Natalie. Então há um deslize aí. É claro que as produções da Netflix, elas sofrem de um grande problema, que elas são feitas todas a toque de caixa. Mesmo quando existem boas ideias e existe um catálogo de filmes do Netflix que são produzidos pela Netflix, que possuem boas ideias, mas que são desperdiçadas porque são produções feitas tem que ser feitas muito rápidas. Se você não sabe, a Netflix ela tá tentando há muito tempo produzir um catálogo com títulos originais próprios, justamente para ela não precisar ficar dependendo de produtos de outras produtoras, né? Porque ela sabe que no momento que, por exemplo, entrar a Disney Plus, o Disney+, lá, que é o serviço de streaming da Disney, que vai inaugurar daqui a pouco, ela vai perder boa parte do catálogo dela, e se outras produtoras começarem a fazer isso, começarem a priorizar outros serviços de streaming, a Netflix vai perder muito catálogo, um catálogo que já não é muito grande. As pessoas pensam que a Netflix tem um catálogo, ela não tem, ela tem um catálogo mínimo. Tem diversos filmes, por exemplo, dos anos 90 pra trás, a Netflix é um horror no que se diz em questão de diversidade de títulos. Então por isso é esse certo desespero dela de produzir muitos títulos originais, e acaba que isso gera esse problema. A cada 10 filmes que a Netflix produz, um é realmente bom, e aqui nós estamos falando de uma safra que nós temos esse um que é realmente legal, que é o mega romântico. Boom, 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 yes! Mas então qual é a mensagem do mega romântico? Ela é bem simples e básica, na verdade. Ela tem a ver com amor próprio. O roteiro chega a falar literalmente, a Natalie fala, ela tem que aprender a se amar primeiro.
que isso é de alguma forma relevante, especialmente numa comédia romântica, especialmente num filme que está sendo produzido por uma plataforma tão popular como a Netflix, lançado no meio do seu catálogo ali com um certo destaque, e que ainda faz mais sentido que seja um meio online. Qualquer filósofo de Twitter, de Facebook ou de Instagram hoje conhece as teorias do Bauman sobre sociedade líquida e amor líquido. E o que elas dizem, pra quem não conhece? Elas falam basicamente que hoje em dia as pessoas se relacionam de uma forma muito mais fluida. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, is precisely in that it is so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. Real connection, face to face, body to body, eye to eye. Then breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, you have to lie very often. It's difficult, but on the internet it's so easy, you just press delete, that's it. That undermines human bonds. Isso graças ao quê? Graças a isso aqui, ó. Celular. Todo mundo tem um celular, todo mundo conversa com todo mundo. Você pode achar qualquer pessoa que praticamente você conhece, porque praticamente todo mundo tem um smartphone. Então, basicamente, o que aqueles cards bonitinhos com uma ilustração legal no Facebook dizem, tentam resumir basicamente do Bauman, é que hoje em dia a gente se sente muito mais seguro para encontrar uma pessoa e conversar com ela, e da mesma forma a gente sente essa segurança para se afastar, para se desconectar dela. E isso, é claro, se reflete em quase tudo, não só nas relações de amizade, de namoro, de família, mas isso vai se resumir até nas questões como a gente viu na política no ano passado, como certas coisas se perdem. Às vezes as pessoas têm grandes argumentos, têm bons argumentos, e esses argumentos disputam o mesmo espaço que argumentos ruins, ou mentiras, ou fake news, como a gente viu resultar aí no processo eleitoral aqui do Brasil no ano passado. Tá, Yuri, mas o que isso tudo tem a ver com a desconstrução de comédia feita pelo filme Mega Romântico? Tem a ver que o filme entrega, como eu já falei, a mensagem dele de uma forma muito simples, muito clara e muito objetiva. E ela ainda fala sobre, além de tudo, responsabilidade. Claro, ela fala sobre amar a si mesma, é a responsabilidade que a gente tem conosco, com as nossas próprias pessoas. Mas ela fala também da responsabilidade emocional de uma forma geral. Porque o que as comédias românticas normalmente levam, ou desde que elas surgiram, elas se moldaram de uma certa forma a levar o seu público a acreditar que os personagens têm uma responsabilidade pelo emocional dos outros personagens. E tem uma grande diferença entre você ter responsabilidade pelo emocional de uma pessoa e você ser responsável com o emocional das outras pessoas. As outras pessoas se tornam de certa forma dependentes de você e você se torna dependente delas. E esse era o problema, é o grande problema da romantização dos romances, da romantização das relações. No, you complete me. You complete me. Que normalmente é continuada e reafirmada pelos grandes gêneros do cinema que trazem, como eu falei lá no começo, figuras mais rasas, mais simples, e trazem clichês e convenções e vão marcando isso cada vez mais. Então é importante que volta e meia se façam filmes que desconstruam, que desfaçam esses conceitos, esses clichês, para fazer a gente pensar. Nem que seja para pensar de uma forma tão escrachada e descompromissada como faz o filme Mega Romântico. Porque no final a mensagem que o filme está trazendo é bem básica. O RuPaul tá falando disso há anos aí. Mas Mega Romântico tem uma possibilidade de atingir um espectro de público mais abrangente. Então por isso que eu acho importante que, mesmo que não seja um grande filme, um filme marcante, Mega Romântico aborde esses temas, porque ele é divertido, como eu falei, ele é bem intencionado, ele é muito bem realizado, apesar de subdesenvolvido. Ele poderia ter pego a ideia dele e ter desenvolvido melhor os personagens, desenvolvido melhor a trama, sido um pouco mais criativo, se, claro, a Netflix tivesse dado mais tempo também para o filme ser produzido, coisa que não acontece com nenhuma das produções deles, salvo raras exceções aí, como o filme do Scorsese, que eles estão produzindo há anos, e alguns seriados em que eles realmente se dedicam. Mas Mega Romântico, no meio dessa escala de produção, não tinha nem chance de ganhar um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação, e ainda assim saiu um filme interessante, ainda assim saiu um filme
que, pra usar o clichê de novo, com o coração no lugar, consegue passar uma mensagem que, especialmente hoje, ela é muito relevante. Especialmente hoje na internet, em que as pessoas estão se polarizando e se conflitando cada vez mais. É importante primeiro olhar pra si, se gostar, pra depois ir gostar ou desgostar do coleguinha, né? I'm Josh. That is such a beautiful name. Então fica aí a minha indicação, Mega Romântico, que tá no catálogo da Netflix. E o próximo filme que eu vou comentar é o Nós, dirigido pelo Jordan Peele. Se você não lembra quem é o Jordan Peele, ele é o diretor e roteirista, inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro pelo filme Corra. O novo filme dele, o Nós, é estrelado pela Lupita Nyong'o, estreia agora na próxima quinta-feira e eu prometo que esse vai ser o próximo filme que eu vou comentar. Mas, se vocês tiverem sugestões ou até pedidos pra fazer, vocês viram o filme, de preferência recente, que vocês queiram que eu comente, por favor, deixa aí nos comentários, me manda direct no Instagram, no Twitter, faz o que vocês quiserem, mandem sugestões, digam o que vocês querem ver eu falando aqui, eu vou tentar atender aí no máximo que o tempo e a disponibilidade permitir, eu vou tentar falar sobre os filmes que vocês escolherem. Fica aí o meu muito obrigado se você gostou do Mega Romântico, se você não gostou do Mega Romântico, se você vai ver o Mega Romântico, comenta aí também, comenta comigo o que você achou do filme, se você discorda de todas as merdas que eu falei, você não tem nada, não tem porra nenhuma a ver com isso que você falou. Pode me falar, deixa aí embaixo, só deixa, né, pendura lá o ódiozinho na porta antes de entrar, mas deixa aí nos comentários aí que eu vou com certeza ler. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Além, é claro, da minha coleção de revistas Recreio, como essa que tem o Shrek 2 na capa. O ogro mais divertido do mundo volta aos cinemas. Quantos ogros divertidos tem no mundo? Smacks. Principalmente as edições sobre o Daniel Radcliffe. Também tem o Caprichos. As minhas revistas Recreios eu colecionava por causa dos bonequinhos. Por exemplo, eu gosto dessa coleção aqui, onde você tinha que escavar artefatos de um pedacinho de gesso. Eu tenho todos os artefatos. E os personagens. Todos eles. Todos.